No cenário sombrio e de alta tensão das operações especiais, onde o sucesso e a sobrevivência são medidos em centímetros e segundos, as artes marciais convencionais muitas vezes não são suficientes. É nos quartéis, nos campos de treinamento secretos e nos corações dos exércitos de elite que nascem os sistemas de combate mais letais e eficientes do planeta. Nesta jornada pelo mundo das artes marciais militares, vamos explorar as filosofias e técnicas que transformam soldados em armas humanas, preparadas para qualquer ameaça, em qualquer ambiente. São métodos forjados no fogo da necessidade, onde a única regra é sobreviver. Seja bem-vindos ao mundo marcial. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. Na penumbra de um campo de treinamento, um grupo de soldados coreanos se move em silêncio absoluto. Cada passo, cada respiração é medida. De repente, o som seco de um golpe ecoa, e a precisão revela o treinamento de uma das artes marciais mais secretas do exército da Coreia do Sul, Taekgon Musu. Criado especialmente para as forças especiais coreanas durante a década de 1970, esse sistema nasceu da necessidade de formar soldados capazes de lidar com situações extremas, desde missões antiterrorismo até operações de resgate. Ele combina a potência dos chutes do taekwondo, as torções e projeções do hapkido, as quedas do judô e a brutal eficiência do combate militar moderno. Mas o diferencial do Taekgon Musu está na mentalidade de combate total. O soldado treina para lutar em qualquer ambiente: floresta, deserto, neve ou mar, e até com armaduras e equipamentos pesados. O corpo se torna uma ferramenta adaptável, e a mente, uma fortaleza inabalável. O soldado é treinado para reagir instintivamente, transformar qualquer situação em vantagem. Os golpes são curtos, diretos, calculados para neutralizar sem hesitação. A filosofia é simples: sobreviva, conclua a missão e volte para casa. No Taekgon Musu, corpo e mente são uma só arma, e a disciplina é o escudo invisível que protege o guerreiro mesmo quando a batalha ainda não começou. Agora, a cena muda para o Japão. No coração das forças de autodefesa japonesas, um treinamento silencioso acontece em tatames cobertos de suor e concentração. É o Jeitai Toshukakuto, o sistema de combate corpo a corpo do exército japonês. O termo Toshu significa literalmente mãos nuas, e aqui, elas são suficientes. Esse sistema foi criado nos anos pós-Segunda Guerra, quando o Japão passou a treinar suas novas forças militares dentro de uma doutrina puramente defensiva. O Jeitai Toshukakuto une fundamentos do judô, aikido, karatê e kenpo, adaptados para cenários reais de campo. O treino foca em situações onde o soldado pode ser surpreendido, desarmado ou em combate corpo a corpo. O treinamento inclui técnicas de desarme contra facas, bastões e até armas de fogo, com foco em precisão, velocidade e controle. O objetivo não é vencer um oponente, mas resolver a ameaça em segundos. Cada movimento é polido até o limite, com a precisão que apenas o treinamento militar japonês poderia exigir. É o equilíbrio entre a força e o controle, entre a ação e a contenção. O guerreiro não grita, não se exibe, ele age com perfeição cirúrgica. Em outro canto do mundo, surge o Musado, uma arte marcial moderna desenvolvida na Alemanha. Criado por Herbert Grudzinski, o sistema nasceu da necessidade de oferecer às forças de segurança e militares europeias um método de combate realista e psicológico. Com sede em Dortmund, o Musado possui dois ramos principais: o Musado tradicional, voltado para civis, e o Musado MCS, Military Combat System, usado em treinamento de forças especiais. O foco é o domínio mental, controle sob pressão e reação rápida. O treinamento envolve autodomínio, resistência sob estresse, técnicas de defesa com e sem armas e combate em curta distância. O praticante aprende a usar qualquer ferramenta, bastão, faca ou objeto improvisado, como extensão do próprio corpo. Além disso, há um forte componente de treinamento psicológico, incluindo meditação sob condições adversas para reforçar o foco e eliminar o medo. O lema é claro: resistir e adaptar-se. Os soldados treinam até o corpo e a mente se tornarem um só mecanismo de sobrevivência. No Musado, o guerreiro é moldado para manter o controle absoluto, mesmo quando o caos domina o campo. Enquanto isso, do outro lado do oceano, os Estados Unidos moldavam seu próprio método de combate para soldados, o Sistema Line, sigla de engajamento linear involuntário e não intencional. Desenvolvido no final dos anos 1980 pelo ex-fuzileiro lutador Rondon Vito,
O Line foi o primeiro sistema padronizado de combate corpo a corpo do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A ideia era simples: criar um método 100% funcional, sem floreios, que qualquer recruta pudesse aprender e aplicar sob estresse extremo. Nenhum movimento é supérfluo. Cada técnica foi criada para funcionar em situações extremas, com armamento, em terreno irregular, sob total exaustão e com equipamento completo. Os golpes se baseiam em mecânica corporal pura, força, ângulo e reflexo. Não há demonstrações, não há exibição. Apenas eficiência. O corpo se torna uma sequência automática de ações defensivas e ofensivas. No treinamento, o militar aprende a eliminar hesitação. Quando o corpo reage sem pensar, o instinto substitui o medo. E no campo, essa diferença significa vida ou fracasso da missão. Mais tarde, o Line inspirou novos sistemas como o Marine Corps Martial Arts Program, MACMAP, mostrando sua importância como o primeiro passo da modernização marcial americana. Enquanto o Ocidente aperfeiçoava o combate direto, a China lapidava uma abordagem que combinava tradição e modernidade, o Jushi Sanda, ou Sanda militar. Antes de se tornar o esporte que conhecemos hoje, o Sanda nasceu no Exército de Libertação Popular da China, nas décadas de 1960 e 1970, como um método de combate militar chamado Junshi Sanda. Era o treinamento oficial de luta dos soldados chineses. Chutes rápidos, socos poderosos, varreduras, projeções e controle de distância. Nada é teatral. O Sanda militar exige agressividade controlada, movimentação explosiva e domínio total do equilíbrio. Os treinos acontecem em superfícies duras, com simulações de combate em terreno irregular e contra múltiplos oponentes. O soldado é treinado para lidar com impacto, dor e velocidade. Além disso, o sistema inclui condicionamento físico extremo e resistência mental. O corpo aprende a cair, levantar e atacar novamente, sem perder o foco, sem perder o ritmo. É a luta adaptada à realidade de campo, onde segundos definem tudo. E mesmo com o surgimento do Sanda esportivo, o treinamento militar ainda mantém as raízes duras, realistas e implacáveis do Junshi Sanda original. Seguindo para o leste europeu, surge uma arte marcial híbrida e quase desconhecida, Unifight. Criada na Rússia nos anos 1990, combina obstáculos físicos, tiro e combate corpo a corpo em uma só sequência de treinamento. A proposta era preparar soldados e atletas para situações completas de sobrevivência e enfrentamento físico. Antes de enfrentar o adversário, o lutador precisa atravessar um percurso militar, escalar muros, rastejar, correr, saltar, lançar granadas de treinamento. E só depois disso, entra em combate. Essa combinação de resistência física e enfrentamento direto faz do Unifight uma das modalidades mais completas do mundo militar. O corpo é levado ao limite antes mesmo do início da luta. Cada golpe é dado sob exaustão, simulando o que ocorre numa operação real. Força, agilidade e foco são as três colunas desse sistema. Além da parte esportiva, o Unifight também é usado como ferramenta de avaliação psicológica, observando como o soldado reage sob estresse total. É a personificação do lema: não basta lutar, é preciso aguentar até o fim. E por fim, o Japão volta a aparecer, mas agora não com o exército, e sim com a polícia. Tai-Hojutsu, a arte da prisão, é o sistema desenvolvido para agentes de segurança pública japoneses desde a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu da fusão de antigas técnicas samurais de contenção, o Jujutsu clássico, e métodos ocidentais de defesa policial. Aqui, o objetivo é capturar sem ferir. Os policiais aprendem técnicas de imobilização, torções precisas, quedas controladas e o uso de bastões curtos, algemas e cordas chamadas Hojojutsu. O controle da força é o núcleo do Tai-Hojutsu, parar o agressor sem recorrer ao excesso. Os instrutores enfatizam o autocontrole emocional e a leitura corporal do suspeito. É a arte da eficiência sob pressão. O praticante é ensinado a prever o movimento do suspeito, neutralizar com calma e autoridade. O domínio técnico é tanto físico quanto psicológico. O agente precisa agir com firmeza, mas também com equilíbrio e discernimento. No Tai-Hojutsu, vencer não é destruir. É manter o controle total da situação, com a precisão que só o treinamento policial japonês alcança. Do campo de batalha ao policiamento urbano, a mesma verdade se repete. Quando a vida depende da ação, o corpo e a mente devem ser uma única arma. Cada um desses sistemas é a expressão máxima de uma necessidade específica, um reflexo da cultura e da doutrina que o criou. Apesar das diferenças, todos compartilham o mesmo núcleo: a disciplina como escudo,
o instinto como espada e a mente inabalável como o maior trunfo do guerreiro. Eles nos lembram que a mais poderosa das artes marciais não é a que destrói o oponente, mas a que garante que um soldado, um agente, um ser humano, cumpra sua missão e volte para casa. Esta foi mais uma imersão nas raízes e filosofias que movem o universo do combate. Se você gostou dessa jornada pelas artes marciais militares, deixe seu like, inscreva-se no canal Mundo Marcial e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!